Meus irmãos, naquele exercício de ontem, quando cada um colocou cerca de 80 pessoas preencheram, ofereceram uma resposta à pergunta: o que eu devo reter? A resposta que teve a maior nota individual foi exatamente isso: guardar amizades preciosas. Guardar amigos que nos fazem bem. Pastor Irlande Pereira de Azevedo uma vez fez uma palestra num congresso de pastores sobre esse tema: amigos que nos fazem crescer. Então, está aí talvez a grande mensagem do próprio auditório, né? Se temos que reter, se temos que guardar, conservar, investir, proteger, são amigos preciosos. E eu estou muito feliz, duplamente feliz, porque pastor Geraldo Ventura está conosco nesta manhã. É um amigo muito querido. Eu queria que ficasse em pé para que esse auditório o visse e se alegrasse comigo. Eu fui visitá-lo na última vez que eu vim a Anápolis com o João. Aí eu fui apresentá-lo, eu acho, alguma coisa assim, falar dele. Eu disse: esse amigo, pastor Geraldo Ventura, nós discordamos o tempo todo. 9 de cada 10 coisas nós discordamos. Ele disse: não, 9 de 10 não. Não é bem assim não é 9 em 10 não. Eu falei, é 10 em 10. Mas a gente, e o João, que não é batista, né? Porque ninguém é perfeito, né? Então veja, eu estou aqui cercado de 2 amigos, um não é da minha denominação e um discorda de mim em quase tudo, se não tudo, e são talvez 2 dos meus mais preciosos amigos. Eu louvo a Deus por isso. Isso realmente temos que reter, porque com estas coisas se vive, né? Tanta coisa passa, mas amizades sinceras podem ser um bálsamo para a gente por muito tempo. A gente vai ficar velho, se já não ficamos, e a gente vai viver de memórias, né? Daquelas coisas que vivemos, que fizemos, que experimentamos, né? E especialmente quando nos tornarmos mais idosos, os amigos parece que vão se tornar ainda mais preciosos para a gente. Muito bom. Eu não me canso de sentir agradecido pela oportunidade de estar aqui outra vez com os irmãos. E eu estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade. O que nós conversamos ontem? 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falou lá assim: examine tudo, retenha o bem, afaste-se do mal. Versículo 20 e 21, não é? Ou 21 e 22. A gente conversou, porque no cartaz ali não tem uma divisa, né? Eu elogiei muito o tema, foi um tema muito feliz, porque fala do segredo da vida, o segredo da caminhada. Não tem metabolismo do corpo aí? Não tem esse negócio de comer, absorver, conservar energias, conservar os troços lá? O João, tadinho, ontem estava já quase arriando, né? A taxa boa dele lá estava baixinha. Agora estamos todos louvando a Deus porque fez o exame e as taxas boas, que eu não sei os nomes complicados lá, subiram. Louvado seja Deus. Vocês estão achando que é por causa das orações de vocês, né? Eu estou achando que é porque eu obriguei ele a fazer caminhada ontem, né? Brincadeira. Esse metabolismo do corpo é o segredo do corpo, né? O que aconteceu com o João é que o que ele comeu, o carinho que recebeu, a atmosfera em que ele viveu nessas últimas horas, tudo isso o corpo dele absorveu bem, metabolizou bem.
né? E então desenvolveu vida, força, né? Energia para tocar para frente. É isso que aconteceu. E nós temos na vida o que seria o metabolismo da vida, da existência, que poderíamos chamar de sabedoria. A gente até mencionou que Provérbios trabalha esse raciocínio, analise a realidade, porque Provérbios vai dizer que há pessoas que são simples, eles não constatam a realidade, então caem em buraco, são presas fáceis, porque eles não leem a vida, não conseguem aprender com a vida, então não podem absorver. Alguém disse que nem o jumento enfia o pé 2 vezes no mesmo buraco, só nós. O jumento vai passando, enfia um pé no buraco, nem por reza brava ele enfia o pé outra vez naquele mesmo buraco, mas eu consigo fazer isso, você vê. Então, a gente não faz a leitura. A gente é pastor, escuta de um pastor que acabou com a vida. Escuta de um pastor perto da gente que perdeu a família, envolveu-se relacionamento com a outra pessoa. Escuta de um pastor que perdeu os filhos. Então, para o mundo. E a gente não aprende com os erros da vida das pessoas. Então, examine tudo. Para reter, você tem que alimentar-se de muitas informações, experiências, sentimentos. E a capacidade de reter. Nós falamos ontem que para reter bacana, tem que também abrir mão. Porque se eu não abrir mão, não consigo reter. Como eu tenho esse problema de memória, eu fui ao médico. E eu falei, doutor, eu preciso resolver isso, eu não guardo nada, é um desespero. Eu não guardo o nome das pessoas, não guardo a fisionomia das pessoas. Já virou até piada na minha igreja, né? A irmã chega e diz, o senhor me conhece, né? Claro que eu conheço. Qual que é o meu nome, pastor? Aí pronto, é muita maldade. O crente sabe ser mal quando ele quer, não é? Eu fui ao médico, aí ele falou assim, fica tranquilo, isso não é um problema. Esquecer é uma bênção. O problema é a pessoa que não esquece. Aí veio um pastor, queria uma reunião formal comigo, eu marquei lá direitinho e tal. Pastor, eu estou aqui para pedir o seu perdão. Tive um encontro com Deus e eu tenho que pedir o seu perdão formalmente, solenemente. Tá bom, pastor, muito bem. Agora diz para mim o que foi que você fez, né? Porque ele estava sofrendo com aquela experiência, né? E eu não tinha a mínima ideia do que ele estava falando, já tinha ido embora há muito tempo. Então, lembrei do meu professor que disse que esquecer é uma bênção. Eu estou dizendo isso para ilustrar que só retemos o que é bom se nós abrirmos mão, a propaganda aí diz, desapegarmos de muitas coisas. Há muitos anos eu li um artigo, uma página, achei em algum lugar, uma página que dizia, o título era A Arte de Jogar Coisas Fora. Isso deve ter 1980, uns 30 anos, não tenho a mínima ideia do texto, mas eu lembro da ideia. Ele estava dizendo mais ou menos assim, se você desenvolver a habilidade de deixar coisas passarem, de abrir mão de coisas, experiências, sentimentos, é o segredo da vida. Então, do mesmo modo que é importante guardar o bem, é importante deixar aquilo que não tem valor, ou que não vai ter valor. E eu não sei o que é que vai ter valor, porque
E aí está a arte, aí nós precisamos da graça de Deus. Porque eu não tenho consciência exata do que me vem à frente. E por isso eu preciso desta habilidade. Então, ontem nós falamos sobre, ou destacamos esses aspectos, né? De analisar tudo, reter, e para reter eu preciso abrir espaço. A minha mãe é muito econômica. Ela não joga nada fora. Ela guarda casca de banana. Ela imagina que ela pode precisar para alguma coisa, né? Então, que Deus nos dê a graça de saber ler a realidade, constatar fatos, de guardar o que pode ser importante e de abrir mão daquilo que pode ser apenas peso a partir daqui. Então, essa foi a nossa conversa ontem, pastor Ventura. Então, vamos conversar um pouquinho mais. Agora eu quero, como inspiração para a gente, 2 Timóteo 4, para a nossa conversa. Nós terminamos ontem citando a frase de uma pessoa que imagino seja sábia, que disse: não é tolo algum aquele que abre mão do que não pode reter para conseguir aquilo que não pode perder. E isso nós, então, trabalhamos com 1 Tessalonicenses 5, né? Mas antes de ler a Timóteo, capítulo 4, eu só vou fazer a transição, porque o apóstolo Paulo, depois que ele disse, examinai tudo, retende o bem, abstende do mal, ele disse, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, ele está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. E agora, esse mesmo apóstolo, falando a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, a partir do versículo 6, 2 Timóteo 4, 6, diz assim, quanto a mim, já estou sendo derramado por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amarem a sua vinda. Vocês observam aos Tessalonicenses, e vocês observam agora a Timóteo, que há algo na mente de Paulo, algo na cabeça dele. O que é? Porque reter sem um propósito não faz sentido. Nós retemos porque temos um propósito. Seria acumular, não é? Então, a pergunta que eu gostaria de deixar hoje com os irmãos tem a ver com o que reter. Nós conversamos ontem sobre o segredo dessa experiência. Eu tenho que desenvolver uma habilidade, não é uma coisa acadêmica, é algo de decisão de vida. Eu vou encarar a vida de outro modo, examinando, retendo, abrindo mão, selecionando, né? Mas a pergunta é o que reter? E essa pergunta, o que reter, tem a ver com o para que reter, qual o propósito. Vocês ouviram essa história do astronauta brasileiro que foi selecionado? Eu não li o detalhe, mas achei muito interessante a história. Quando ainda muito jovem, ele teve a oportunidade de fazer um curso de eletrônica, um curso técnico de eletrônica. E aí ele fez o curso. E tocou a vida dele, física e tal. E aí foram selecionar. Aí selecionaram entre milhares, ficaram lá uns 500. Os números eu não sei com precisão. E dos 500 selecionados ficaram lá uns 30.
E dos 30 ficaram 2. Ele mais um. Aí foram examinar em detalhes, eram quase tudo iguais, né? Mas aí descobriram que na equipe lá dos astronautas não tinha ninguém com a noção de eletrônica. E ele tinha feito um curso técnico de eletrônico lá quando era jovem ainda. E por isso ele foi selecionado. Você observa que tudo que a gente aproveita e guarda pode vir a ser útil e pode vir a ser um peso. Aí que está a beleza. Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando aqui, bom, está chegando os meus dias finais, mas está óbvio, está evidente que ele não começou a pensar assim agora que estava encerrando. Desde lá muito longe, ele não era nem crente ainda. Ele já tinha esse raciocínio, porque ele tinha aprendido uma boa doutrina, palavra do Senhor, Antigo Testamento, estatutos do Senhor, sabedoria de vida. Ele teve uma boa instrução. Por isso ele foi acumulando tudo que podia. Quando a turma o prende, ele vira, escuta, pode prender um romano? Quando chegava uma situação, ele falava em hebraico e grego, ele estava preparado, ele estava equipado para enfrentar o que viesse. E com a graça de Deus, então ele pôde ser essa bênção que nós conhecemos. E podia falar para Timóteo. Entende? Eu fui assim, estou encerrando numa boa, guardei a fé, a confiança em Deus, está tudo bacana. Agora eu estou seguindo para onde eu estava seguindo desde o começo. Então, se eu tivesse que dar um destaque ao que nós temos que conservar, os irmãos, 80 pessoas responderam essa pergunta ontem, mas se eu tivesse que dar um destaque para os irmãos, que fosse assim algo que resumisse vários outros aspectos, né? Eu diria o foco na eternidade. Guarde o foco na eternidade. Ele disse, a coroa me está reservada, guardada. Meus irmãos, eu gosto de fazer uma palestra para pastores sobre ministério de tempo integral. Eu tenho muito questionamento com o ministério dividido, o ministério parcial. Não é pecado, ele tem o seu lugar, mas deixe-me... O Geraldo Etu está dizendo para o João ali que não concorda comigo, não. Mas deixe-me dar um estímulo aos irmãos. Eu fui, uma vez, fui recebido aqui no aeroporto de Brasília, que eu ia falar num congresso aí, e aí o pastor que me recebeu, tem a mínima ideia, se encontrar, não reconheço, ele foi me buscar no aeroporto. No caminho para o congresso ou para o hotel, conversa vai, conversa vem, ele me conta a história dele. Ele disse que foi para Brasília e foi pastorear uma pequenina igreja. E a igreja não poderia sustentá-lo. Então, ele fez um concurso e passou. Tornou-se funcionário público, não é assim que fala? Pois bem, estava pastoreando, trabalhando. A igreja começou a crescer. E ele foi fazendo mais um concurso, estudando mais um concurso, e passando, etc. Foi crescendo na vida lá, chamada secular. Ele vira para mim e diz assim, pois é, pastor, eu estou procurando agora um pastor para a igreja, porque a igreja cresceu e ela precisa de um pastor de tempo integral. Mas isso na maior naturalidade. Ele não estava analisando a realidade. Ele estava dormindo. Eu falei, isso não leva a mal, não? Não te conheço direito, estou muito agradecido que você me buscou no aeroporto, espero que você não pare o carro e me largue aqui na beira da rua, mas sabe o que está acontecendo com você? Você está sofrendo um desvio de finalidade. Você foi chamado para ser ministro, você foi chamado por uma igreja, então você teve a oportunidade de ser pastor de uma igreja, você teve uma necessidade de fazer tenda,
porque foi necessário, e muitas vezes temos mesmo que fazer tendas, não é? Aí você gostou do negócio da tenda? A tenda que era um bico se tornou o ministério principal. Qual que é o seu ministério? Fazer tendas. A igreja que era o seu ministério tornou-se um bico. Você sofreu um desvio de finalidade. Aí ele parou, deve estar pensando até hoje no que eu falei com ele. Então, qual é o destaque que eu estou tentando compartilhar com os irmãos, estimular os irmãos, e peço que o Senhor complete, corrija no seu coração? Foco na eternidade. O Senhor Jesus, quando ele encontrava situações mais difíceis, não só nas situações mais difíceis, mas o tempo todo, ele chamava a nossa atenção para a eternidade. Porque é impressionante a nossa tendência, a nossa configuração para olhar para o terreno, para o agora. Eu lembro do professor Gene Wilson, pastor Ventura deve lembrar, ele era professor de música do Seminário do Sul. Ele dizia que quando a gente decide ir para o ministério, não é cortar a árvore na raiz com as questões da vida desse tempo, não. É arrancar a árvore com raiz. Que você se dedica às coisas do Senhor de um modo integral, de um modo total. Então, o apóstolo Paulo, desde que ele aceitou Jesus, que ele caiu lá do animal, que alguns chamam de cavalo, ele caiu, ele disse, o que o senhor quer? E ali ele se entregou por completo a um sentido ministerial. Então, o nosso foco não pode ser desviado. Nós temos que pensar a eternidade, pessoalmente, e ministerialmente, e familiarmente. A minha filha do meio, a minha filha mais velha é casada com um pastor, o meu filho mais novo é pastor, vai ser consagrado logo, logo, e a filha do meio é uma missionária de mão cheia, embora empresária. E agora, num desafio lá, ela virou para mim, menina de 25 anos, ela virou para mim e disse, papai, eu não preciso de nada mais para mim. Eu só quero entrar nisso se for para glorificar Deus, se Deus estiver querendo. A mente dela está focada nas coisas eternas. E isso traz muita alegria para a gente. Enquanto uma menina que não tem aquele chamado para ser pastora, está focada na eternidade, a gente encontra muitos pastores focados na terrenidade. Focado nas coisas daqui. Então, se eu tenho que reter algo, eu tenho que reter ou guardar o meu foco. Não olhe para o lado, olhe para frente, olhe para onde você está indo. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou no seu sermão, que configurou todas as nossas vidas? Não, vamos falar juntos? Não ajunteis tesouros na terra. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde ninguém pode tirar de você. Então, o primeiro grande destaque tem a ver com esse foco ministerial. Meus irmãos, se nós formos ler a Bíblia de capa a capa, nós vamos encontrar isso como um fio atravessando a Bíblia inteira. Não perca o foco. Não tire o olho. Não foi o que aconteceu com Pedro quando caminhava sobre a água? Jesus está lá e está assustado. Se é o Senhor, manda, dê uma ordem, porque se o Senhor der uma ordem, eu me agarro na tua ordem e vou. E Jesus falou assim, vem. Aí Pedro vai, mas aí diz a Bíblia, olhando o mar, sentindo o vento, afundou. Então, o foco não posso perder, eu tenho que reter, guardar, conservar, manter meu foco na eternidade.
Quando Jesus tem que consolar alguém, como é que ele fazia? Não encontra lá Marta e Maria angustiadas porque Lázaro tinha morrido, não foi? O que Marta faz? Ambas choraram, emoção, paixão, sentimentos, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não é? Mas Marta, que é mais brava, ela vai abrir um debate teológico. Cadê o pessoal do seminário? Marta podia ser reitora do seminário. Ela abre um debate teológico com o Senhor. Agora você vê, esse é o problema do pessoal acadêmico. Eles vão discutindo, daqui a um dia estão discutindo com o próprio Senhor, que não pode ser assim e tal, né? Então, ela abre um debate teológico com o Senhor. Mas em todas as respostas, em todo o raciocínio do Cristo, Jesus está dizendo assim: olha para a eternidade. O seu irmão vai ressuscitar. Olha só. Olha para lá. Ele vai ressuscitar. Então ele chama a atenção do ser delas para a eternidade. Se nós tivéssemos que resumir o chamado de Jesus numa expressão só, num conceito só, não seria esse? Jesus veio ao mundo para pedir e estimular os homens a olharem para a eternidade, a olharem para os céus, olhar para Deus. Não será aqui o nosso descanso. Então, nós precisamos nos desapegar das coisas que nos agarram aqui para seguirmos em direção ao nosso sentimento de missão, né? Isso é muito, muito forte. Eu não sou bom em teologia. O pessoal de teologia aí é que tem que corrigir. Mas eu ouvi uma explicação sobre aquele negócio do galho que se agarra ao chão. Depois vocês perguntam para o pastor João, que ele é bom nesse negócio. Mas eu não entendo muito de teologia, mas entendo um pouquinho de roça. Então diz lá que o galho que não dá fruto, ele o corta, o galho que dá fruto, ele limpa. Não é assim? Eu sempre fiquei em crise com aquele negócio. Como é que ele corta porque não deu fruto? Depois alguém foi me explicar que essa palavra cortar, no grego aí, vocês que entendem de grego, que pode ser tanto cortar assim, como pode ser levantar. Cabe as duas traduções. Eu fiquei impressionado com a possibilidade dessa segunda tradução. Se houver uma mínima chance dela ser verdade, eu vou me agarrar a ela, porque ela me atende muito mais perfeitamente. Por quê? O galho da videira, ele desce, encosta no chão. Aí, sabe o que acontece com o galho que encosta no chão? Cria raízes. Aí aquele galho que encostou no chão e que criou raízes, ele se sente confortável. Por quê? Porque ele está sobre as suas próprias raízes. Esse negócio de ficar galho balançando ao vento é um negócio desconfortável. Dependendo só do tronco. Mas a configuração do agricultor foi assim: eu tenho que estar no tronco e solto, e não no conforto da terra, das minhas próprias raízes. Faz sentido? Então, aquele que desce e se enraiza, o Senhor o corta, no sentido de cortar as raízes, e o levanta. Eu vi com esses olhos que a terra vai comer. Eu vi o agricultor fazendo isso, levantando o galho e amarrando o galho ao tronco da videira. É como se o agricultor dissesse: o seu lugar não é lá no chão, no conforto da terra e nos riscos de estar no chão. O seu lugar é cá em cima, coladinho, juntinho, no tronco, dependendo só do tronco. Depender só do tronco é o nosso desafio.
Uma outra pessoa aí, que não sei o nome, disse um negócio muito bonito. Que quando Jesus for tudo o que nós temos, nós vamos descobrir que Jesus é tudo o que nós precisamos. Quando eu não tiver dependência ou sustentação de mais nada, eu só tenho a Cristo. Então eu vou descobrir que Ele é suficiente. Aquele que me mandou tem poder, junto com a ordem, há poder que eu posso seguir adiante. Então, se você tem que guardar, aí nessa ênfase tem várias coisas incluídas. Por exemplo, guardar a fé, né? Tem aí também a questão da esperança, que foi muito enfatizada por vocês ontem, né? Se eu tenho que reter algo, é a esperança. Ontem nós tivemos nas respostas de vocês vários blocos. Bloco devocional, que vocês disseram com várias palavras, aquela ideia de reter a disciplina devocional. Esse bloco recebeu muita pontuação, boa pontuação. E é fato. Nós não somos como Pedro lá na Transfiguração. Pedro disse: bom é estarmos aqui. Vamos manter isto, vamos reter isto, vamos construir aqui 3 cabanas. Essa é a nossa tendência de querer segurar Deus conosco, reter Deus conosco, né? Não, o senhor não vai não, deixa eu fazer um bolo aqui, eu vou matar um cabrito e o senhor fica aqui mais um pouco. Então nós precisamos reter, é o aspecto devocional da nossa vida. A gente não quer que o Cristo saia, a gente canta que o Cristo está no templo, a gente então tem que reter a Deus conosco, né? Como se possível fosse, ou como se necessário fosse fazer algum esforço, né? Reter Deus conosco, reter o foco na eternidade, esse raciocínio. Meus irmãos, eu tenho muitos defeitos. Creio no que eu estou falando. Alguém falou uma vez para um pastor o seguinte: olha, há 20 anos eu ouço os pastores dizendo que eles são pecadores. Hoje é a primeira vez que eu acreditei. Então, quando eu falo que eu tenho muitos defeitos, acreditem. Acreditem. Mas acreditem também que desde que eu aceitei Jesus, eu não paro de pensar nele. Um dia. Eu acho que não tem 5 minutos, né? Eu não paro de pensar nele. Ele envolve toda a minha vida. Eu não tenho vida fora de Jesus. Não é isso que você também sente, não? Tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu planejo, a minha família, meu ministério, é tudo para Ele. Eu não tenho interesse nenhum em construir coisas para o Egito. Entende? Posso até errar na estratégia, na escolha. Hoje mesmo, quando eu fui ler a Bíblia, eu falei: Senhor, eu gosto de orar assim: Senhor, abençoa-me com as bênçãos reservadas, retidas para aqueles que ouvem a tua palavra. E aí eu leio ou ouço a Bíblia. Mas hoje eu orei assim: Senhor, abençoa-me com as bênçãos reservadas para aqueles que te amam. Eu não quero as bênçãos reservadas para os que fazem a coisa direito. Eu não quero a bênção reservada para os vitoriosos. Eu quero as bênçãos reservadas para aqueles que amam o Senhor. Aí eu estou feito. Foco na eternidade. Viver em função dEle. Como é que diz lá? Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então, não perca essa, alguém disse, a doçura de andar com Cristo. Porque se perder isto, se não reter isto, aí perde tudo.
Há tantos ministérios que se tornaram secos, administrativos, porque as lutas não são poucas, né? Os problemas da vida, os espinhos não são poucos, né? E podem perturbar muito. E a gente então começar a tocar o ministério com armas humanas, estratégias humanas. E olha que nós, os batistas, entendemos desse negócio, tá? Né, pastor? De conseguir as coisas nas estratégias humanas. Não entre nisso, não caia, não perca essa simplicidade de trabalhar para o Senhor. Eu gosto muito de falar sobre Marta, Maria e Lázaro, estou até tentando escrever um livrinho sobre isto. E quando eu falo sobre isto, eu destaco que Maria representa o aspecto devocional da vida. Não é? Ela que dirige o louvor aqui. O irmão que estava aqui dirigindo o louvor está com a configuração de Maria, né? Ela quer derramar aos pés de Cristo o seu melhor. Marta era o administrador da denominação, que eu não sei nem quem é. A casa era de Marta. Já notou? Na igreja, para comprar o carro novo tem dinheiro. Mas para comprar folhetos tem que passar pela comissão, tem que pedir autorização, que a casa é de Marta. Quem administra é que manda. Aí vocês leem o livro, tá? O pastorzinho ali foi mais esperto, que já escreveu o livro, já publicou, já está vendendo por R$15. Eu não estou atrasado. Agora, não tem na Bíblia que uma pessoa tenha aceitado Jesus por causa dos hinos e dos cultos de Maria. Não tem na Bíblia a história de uma pessoa que tenha aceitado a Jesus por causa da administração de Marta. Mas tem lá que muitos aceitaram Jesus por causa de Lázaro. O que Lázaro fez? Morreu. Não é um negócio interessante? Então morra você. Mas eu acho que você vai gostar de ler o capítulo sobre o desapego. O que aconteceu com Lázaro, por circunstâncias, mas que é ilustrativo, é que ele desapegou-se. Ele não tinha mais nenhum vínculo com este mundo. Ele testou a eternidade. Ele provou a eternidade. Tenho para mim que o segredo desta coisa é eu reter este foco, eu viver em função disto, do meu amor a Cristo. Não devia eu estar na casa do meu pai, disse o Senhor ainda menino. Não devia eu estar cuidando das coisas do meu pai. Essa é a simplicidade. Entende? A questão não é o que você faz para Cristo, a questão não é o que você faz pelos amigos de Cristo, a questão é o que Cristo faz em você. É o que ele fez em Lázaro que fez toda a mudança. Então, eu viver essa atmosfera, e para isso eu não preciso ser inteligente, eu não preciso ser culto, eu preciso estar entregue totalmente. Segredo, se eu tenho que reter algo, reter meu foco na eternidade, é para lá que eu estou caminhando, de algum modo eu já estou nela, porque eu já não sou deste mundo, nós já não somos deste mundo. A aberração não é ficar focado na eternidade, a aberração, agora com a nova natureza, é estarmos focados no terreno. Eu queria dar mais um destaque. Um outro bloco das respostas de vocês ontem tem a ver com valores morais e com valores cristãos. Então, o que eu tenho que reter? Vocês disseram a fé, a esperança, não é? Uma boa consciência. Isso é claro que tem muito valor. É porque eu preciso, se eu tivesse que resumir tudo isso em uma frase, usaria a do próprio apóstolo Paulo ao mesmo discípulo, né?
toma conta de você. Se tem que reter algo, tem a ver com a sua própria integridade, com a sua própria capacidade de continuar sendo útil. Então, agora mesmo estava conversando com uma senhora que foi abandonada pelo marido. E, é claro, cada caso é um caso. Mas eu lembro que eu falei para ela, naquele caso, naquela configuração, cuide de você. Cuide da sua vida profissional, da sua vida emocional, cuide da sua saúde, vá fazer caminhada, vai fazer exames médicos, cuide da sua vida profissional, vai fazer uma capacitação, volte a estudar, cuide de você. Você não sabe o que está vindo. Então, cuide de você. Retenha, mantenha as condições para continuar ministrando. É muito interessante essa coisa de ser usado e dirigido por Deus, que foi a nossa escolha. Nós somos como o vento, nós não temos controle, nós não sabemos que igreja vamos pastorear amanhã, nós não sabemos que foco ministerial teremos. O João Batista, que é o bambambam, não sabe o que vai ser da vida dele daqui a 3, 4 anos. Quanto mais nós mortais. Então nós andamos assim meio como o vento. Somos tocados. O que nos compete? Reter a capacidade de continuar sendo útil. Isso tem a ver com todos os valores cristãos. Eu não posso ser desclassificado. Eu não posso receber na minha ficha um carimbo dos céus dizendo inútil. Descartado. Eu não posso. Isso eu não posso. Eu tenho que cuidar. Cuide de ti mesmo. Os irmãos me perdoem, eu sou pouco romântico. Eu tenho muita dificuldade com pastores que caem. Só o João que é piedoso, que é a piedade da própria pessoa. Mas eu lembro de uma oração que eu fiz e a repito. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu orei, ó Deus, eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou errar. Mas se eu estiver para errar, aquele erro que inviabiliza o meu ministério, ó Deus, não deixa não. O Senhor me deu livre-arbítrio. Eu lembro direitinho. Olha que eu não tenho memória, hein? O Senhor me deu livre-arbítrio. Então eu sou dono da minha decisão. Eu decido, Senhor. O Senhor pode violentar a minha vida, mas não me deixe cometer o erro que me desclassifique para te servir. Então, sobre tudo que tem que guardar, já dizia sabedoria, que nós estamos tocando, fazendo um link aqui com sabedoria lá do Antigo Testamento. Sobre tudo que tem que guardar, não se deixe desclassificar. Então, eu quero continuar servindo, olhando para a eternidade, e algumas coisas me desclassificam. Um piloto de avião não pode perder os braços, não pode ter os braços amputados, pode? Não pode. Não é preconceito, é uma bobagem que não pode impedir ninguém de ter acesso a nenhuma profissão. Eu quero saber de andar no avião com um piloto que não tem braços? De jeito nenhum. Meu irmão, algumas coisas desclassificam a gente. Ou não? Eu sou ministro da palavra. Eu sou ministro da verdade, não é? Ele é o caminho, a verdade. Ele é a verdade. Irmão, falei isso uma vez numa classe de um congresso de vocacionados. Eu falei, se você entende que não pode, que não consegue passar o restante da sua vida, todo o restante da sua vida, sem falar uma única mentira,
abandone essa carreira. A mentira, para mim, é desclassificadora. Eu não posso admitir um médico com as unhas tudo sujas, um cirurgião. Não posso. Posso? Não posso admitir um ministro da verdade, ministro da palavra que minta, que não tenha palavra. Como ser ministro da palavra e não tem palavra? Ele diz assim: eu vou te pagar no dia tal, não paga. Eu vou te devolver o livro, não devolve. Ele não tem palavra. Cuide de ti mesmo, para não se tornar desclassificado. Ele tem que governar bem a sua própria casa. A família tem que ser perfeita. Perfeita. A família não tem que ser perfeita, mas em condições normais, há exceções. Eu tenho muita dificuldade. Eu estava ouvindo um pastor falar sobre família, mas a família dele estava destroçada como família. Eu abaixei a cabeça, fiquei olhando para o chão o tempo todo. Porque desclassifica. Não desclassifica para o ministério. Porque eu posso continuar servindo o Senhor. Aquele piloto de 20 anos de carreira que teve os braços amputados, é a paixão da vida dele, é a vocação dele. Ele vai trabalhar em alguma coisa relacionada ao avião, a viagens aéreas, tal. Ele só não pode ser piloto de avião. Mas ele tem muitas outras áreas que ele pode servir dentro da vocação, exceto pilotar o avião. Assim também, se eu sofrer uma tragédia qualquer no viés ministerial ou pessoal, eu me sentirei desclassificado para o pastoreio da igreja local. Mas eu posso servir em muitas outras funções, porque o foco da eternidade é mantido. Mas sobre o que nós estamos falando? Reter as condições. As condições englobam uma série de questões aí, como, por exemplo, atualização, capacitação continuada. Nós estamos, por exemplo, só uma ilustração, nós estamos, por exemplo, no mundo da internet. Eu tenho que lidar com a internet, eu tenho que estar atualizado. Porque imagina um pastor que não sabe falar ao telefone. Se ele quer falar com alguém, ele escreve uma carta, manuscrito e coloca no correio. Alguém coloca a carta no correio hoje? Então, eu tenho que estar investindo em mim mesmo, retendo as condições de ser usado. Porque, na verdade, eu não tenho que ser útil. Eu não tenho que ser usado. A ordem é eu estar em condições de ser usado. O Senhor Jesus está lá com as ferramentas tudo direitinho. Importa que elas estejam no seu lugar, limpas e afiadas. Se Ele vai usar a mim ou a você, qual ferramenta Ele vai usar, esse é um assunto dele. Mas eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que estar pronto. Aí vem várias coisas são incluídas aí. Pastor Ventura estava dizendo que os advogados precisam estar sempre bonitão, por isso que ele é bonito assim, terno, gravata, porque é doutrina lá deles. Ele tem que estar sempre pronto. A indumentária é importante, a aparência é importante, é doutrina. Eu também tenho que estar sempre pronto. Pronto tem a ver com estar solto. Pronto tem a ver com estar capacitado, atualizado, limpo. Né? Não posso permitir o soldado, olha só o que diz o texto, o soldado que deseja agradar aquele que o convocou, foco na eternidade. Não se embaraça com as coisas desta vida. Então, retenha a capacidade de ser usado. Se o Senhor Jesus entra aqui, se o Espírito Santo aqui, diz, eu quero fulano para Moçambique, eu quero você para a China, eu quero você para trabalhar na editora, eu quero você para fazer isso. Entende? Eu tenho que estar pronto.
Davi tinha 30 valentes, não é? Eu fico impressionado com aquilo. Sabe o que eles faziam? Eu imagino. Eles ficavam assim em pé, porque era coisa bem rural, bem antiga, né? Eles ficavam assim em pé, olhando os olhos do rei, para ver se o rei demonstrava algum desejo, se o rei expressava alguma ordem. Aqueles 30 valentes, eles estavam prontos, treinados, equipados, vigilantes, aguardando ordens. Não importa se tinham que sair ou não, a função deles é estarem de plantão, prontos para serem usados, prontos para receberem uma ordem. Tem um hino do nosso inário que diz assim: não sei para onde quer que me mandar irei. Então, reter estas condições. Por isso, irmãos, tantos detalhes agora poderiam ser incorporados aqui. Não faça dívidas. Não se envolva com dívidas. Esteja solto. Estou falando em comprar um lote. Isso é um investimento, porque você pode vender esse lote depois, mas não se envolva em nenhuma situação que o viabilize, que o incapacite para seguir. Uma vez conversei com um pastor, ele disse para mim: o meu ministério acabou. Falei: você deixou a igreja? Não tem para onde ir. Mas o seu ministério não acabou? Acabou, mas eu tenho que aguardar agora. Isso não funciona conosco. Eu lembro do pastor Oliveira de Araújo, que, aliás, peço orações por ele, está muito machucadinho, fez transplante de pulmão. Ele foi executivo do que é a nossa Junta de Missões Nacionais, 9 anos. E um dia eu falei: pastor, vou deixar a junta. Arranja um substituto para mim, que eu era diretor de um departamento lá. Aí ele falou: depois eu converso com você. Pela terceira ou quarta vez que eu falei: pastor, temos que conversar sobre a minha saída, quem vai ficar no meu lugar? Ele falou: senta aí. Aí eu falei: sentei. Ele falou: você não pode sair agora não, porque eu vou sair. E não podemos sair nós dois não, e eu sou o chefe, eu saio primeiro, depois você sai. Aí eu falei: mas como? Ele devia ter naquela ocasião o maior sustento da denominação. Ninguém na denominação naquele tempo, pastor Ventura, acho que ganhava o sustento que o diretor, porque era a junta, o orçamento da denominação. Eu falei: mas para onde que o senhor vai? Ele falou: não tenho a mínima ideia. Mas quando eu assumi aqui, eu pedi a Deus: ó Deus, não me deixe ficar um dia menos, não me deixe ficar um dia mais. E eu senti que Deus disse que meu tempo acabou. Agora, na reunião da junta, eu vou comunicar a minha saída. Aí eu aprendi uma grande lição, que aquele homem é um homem de Deus, solto. Ele não vive em função das condições deste tempo. Ele vive por outros valores, outros princípios que o regem. E eu sinto que o que as igrejas querem é isso. É um pastor que eles percebem é dirigido por Deus. Não tem problema que eles nos veem como pessoas mortais, pessoas com, de vez em quando, falam uma palavra mais forte. Nós somos de carne e osso, mas eles precisam sentir que, falando para eles, tem alguém que é realmente entregue nas mãos de Deus. Aqui, e o Santo meio-dia. Hoje à noite eu tento continuar, tá bom? Eu faço uma recapitulaçãozinha e coloco esse terceiro e último ponto. Que Deus permita a você e a mim não perder. Nós temos que perder muitas coisas, mas vamos reter o nosso foco no reino, nos céus, na vida espiritual, no Senhor Jesus. E nós vamos manter, reter, conservar as condições. Eu recebi, quando na Ordem dos Pastores, um dossiê
cheio de fotografias de cheques sem fundos de um pastor. E às vezes cartas, diamantes de pastor. Às vezes a visita do filho de um pastor. Desclassificando aquele ministério. Minha oração é, ó Deus, não permita que nunca ocorra que eu me envolva em qualquer negócio, relacionamento ou desatualização que me desclassifique para ser útil. Que Ele me mantenha limpo com aquele perfil que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? Se você quer o episcopado, excelente coisa você quer. Porém, Contado do pastor Russell Shedd, vocês já ouviram, creio que vocês gostam dele como eu gosto, né? Ouvi uma história que deve ser verdade, que ele estava pregando no púlpito, ou para um grande auditório, a filha dele estava no primeiro banco. Aí um pastor, deve ser flamenguista, ele estava no segundo banco, virou para a filha do pastor Russell Shedd e teria perguntado: o seu pai, dentro de casa, ele é tão santo como parece ser no púlpito? Que pergunta, né? Depois fala que o diabo não existe. Dizem que a filha do pastor Russell Shedd olhou para trás e falou poucas palavras. Ela disse: eu só acredito que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não, eu não acreditaria. Não percamos as condições de continuar servindo, ou perderemos tudo. Vamos orar? Ó Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da chamada. Ó Deus, não há nada maior, privilégio nenhum, comparado ao de sermos os teus ministros. Ó Deus, ministros do Senhor, ministros da verdade, ministros da palavra. Ó Deus, aceita a nossa gratidão eterna, Senhor. Ó Deus, cuida da nossa mente, que ela esteja firme em Ti todo o tempo. Ó Deus, protege nossa mente, protege o nosso ser todo. Nunca permita que sejamos desclassificados. Ó Deus, que possamos, não pelos homens necessariamente, mas que possamos sempre por Ti, podermos pela Tua graça, recebermos o carimbo de aprovado. Ó Deus, muito obrigado. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e lutas. E nós Te louvamos por Jesus, o nosso Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.